Bom, vamos trazer aqui um outro assunto. Esse aqui é um assunto que chama muita atenção, porque não é todo dia que a gente vê aí o pedido de um impeachment de um presidente, ainda mais em começo de governo. E um pedido de impeachment de Lula já foi protocolado nessa última terça-feira, dia 6, na Câmara, com base em Nicolás Maduro e Cristiano Zanin. No documento, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, aponta supostos crimes e responsabilidade que o petista teria cometido envolvendo esses dois personagens. Em relação ao convite para receber Maduro, Sanderson argumenta que Lula quebrou tratados internacionais. Isso por causa da recepção com honras de chefe de Estado ao ditador venezuelano, acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos. O deputado também aponta o presidente que teria atentado contra a segurança interna do país ao permitir o ingresso de Maduro, acusado pela ONU de crimes contra a humanidade. No mesmo pedido de impeachment, Sanderson cita ainda o fato de Lula ter indicado Zanin ao STF. Segundo o parlamentar, o presidente violou o princípio da impessoalidade e da moralidade ao optar por indicar o seu advogado particular a um cargo de ministro do STF. Complicado isso, hein, Marcelinho? É complicado, mas o deputado é do PL, né? Então o pedido vai ficar na gaveta, né? Vai ficar na gaveta do Lira. O Lira está conversando ali com o presidente, está preocupado ali com as ações, né, que o ministro da Justiça, né, está fazendo ali, né, junto com a Polícia Federal, em pessoas bem próximas, tal, né? Então tudo pode se apaziguar, não sei, estou só supondo aqui, né, uma suposição, mas por conta de ser feito, o pedido ser feito por um deputado, né, ligado ao ex-presidente e tudo, não vai ter andamento, né? Um pedido de impeachment para pegar corpo, tal, tem que vir com apoio popular, né? Coisa que ainda não tem ainda, pelo menos eu não vi, né, nenhum pedido com apelo popular para que isso acontecesse. Parece que o povo tá aceitando com todas as aberrações que o governo está fazendo, o povo está aceitando com muita tranquilidade, né? Então a gente tá vendo todos esses desmandos. Será que o povo está aceitando, Marcelo, ou está com medo? Porque dia 8 tivemos aquele episódio lá, né? Onde todo mundo foi em cana. Essa que é a grande verdade. O povo não está com medo de sair na rua? Também. Caso o povo pudesse se manifestar hoje, você acha que o povo estaria na rua? É uma outra pergunta também, né? Também, porque se o STF interpreta de uma maneira inovadora a Constituição, e com a mudança que o próprio ex-governo aceitou e fez na legislação penal, né, os movimentos contra as instituições democráticas pode levar aí a crimes, né, contra essas próprias instituições. E aí acaba canalizando exatamente no que aconteceu no dia 8, em que pese, dia 8, ter tido crime também, né? Muita gente foi presa ilegalmente, mas muita gente também merece estar presa, né? Mas acaba dando isso daí que você falou mesmo. As pessoas têm medo, né? Por conta de interpretações inovadoras. Essas interpretações que fogem do contexto, aquele contexto que eu entendo, você entende, muito da nossa audiência entende também. Então, acho eu que vai ser um pedido muito bem elaborado, bonito e tal, mas que vai ficar ali na gaveta, né, do nosso presidente do Congresso. Ô, Nicolau, a gente está vendo aí um desenho todo feito, pedido de impeachment, ao mesmo tempo a gente vê tudo que a gente já estava vendo na época da campanha. Por um lado, o Bolsonaro, mesmo sendo pedido a cabeça dele, ele parece que vai no aeroporto, o pessoal ovaciona, todo mundo aplaude, enfim. O Lula até hoje não sai no meio do povo, coisas que nós vimos lá na campanha. E agora tem esse pedido de impeachment, mas é o que o Marcelo falou. A gente não vê o povo na rua, né? Porque nos impeachments que tivemos aí do Collor, da própria ex-presidente também, né? A Dilma, a gente viu que o povo estava presente na rua, estava pedindo, né, a saída. Nesse caso aqui, você acha que essa ação vai ser mais uma? Porque o próprio Bolsonaro, no governo dele, teve lá mais de 160 pedidos de impeachment, né? E nenhum foi aceito. Você acha que esse aqui é o primeiro de muitos que não serão aceitos?
Sim, eu acho. Eu acho que o Marcelo tem razão no que ele falou. E existe o medo também. Eu acho que o medo, ele, nessas manifestações que estavam aí florescendo, né? Em vários locais, as manifestações não existem mais. O pessoal ficou com medo. Onde é que está a nossa democracia? Eles falam do STF usam um termo agora, né, que até a TV usa, que é ameaça à democracia, ou atos antidemocráticos. Mas, caramba, o ato antidemocrático é não deixar você se manifestar com passividade. Então, quer dizer que aquele problema que aconteceu no dia 8 de janeiro, que eu tenho a minha opinião, e eu falei ontem na rádio, e repito aqui, para mim houve infiltrados, aquilo foi uma Sabotagem? autossabotagem, eu acho. E isso vai ser provado, hein? Eu tenho certeza que isso vai acabar sendo provado. Pode não dar em nada, mas vai ser provado. Ali tinha infiltrados, já mostraram alguns manifestantes do MST infiltrados ali. É óbvio que aquilo aconteceu, foi um absurdo que houve, né? Aquele quebra-quebra, mas eu duvido que tenha sido daquele pessoal que estava há 90 dias pacificamente na porta dos quartéis e lá em Brasília, etc. Né? Então, está provado uma parte, que é aquele general do GSI caiu e até agora não tocam mais no assunto. Parece que colocaram ele num cofre, né? Tá escondido lá e não vão fazer nenhum tipo de CPI. A minha esperança é que essa CPMI aí ela consiga evoluir e consiga mostrar tudo isso, para que o pessoal possa voltar a ter fé em fazer manifestações. Eu acho que, por enquanto, não vai voltar. Agora, quanto ao impeachment, nós sabemos que o Bolsonaro teve aí 160 e poucos pedidos de impeachment. Isso vai depender do presidente da Câmara, e é uma carta que o presidente tem na mão. Né? Então, isso aí é uma carta de negociação. Nós sabemos que isso é uma negociação que vai usar para se favorecer o lado dele na Câmara, para não colocar em pauta, né, numa reunião lá da Câmara, ou numa assembleia que eles façam lá. Então, eu também acho que não vai dar em nada isso aí não vai, esse pedido de impeachment vai ser mais um, vão ter outros, né, cada deputado. No dia que um bloco e uma manifestação popular, que aconteceu isso 2 vezes com um escândalo que houve lembra do caso da Friboi, que teve com Michel Temer, lembra? E chegou a ter votação na Câmara. É que o Temer, o que aconteceu? Ele, né, conseguiu resolver e teve uma votação abaixo e que o isentou e não foi impeachmentado. Eu também tenho as minhas suspeitas que isso também não venha acontecer e também acho que se vier a acontecer, eu acho que ele consegue. Quem tem a caneta na mão, tem que ser muito incompetente, Santiago, muito incompetente, um presidente tem a caneta na mão, com a Câmara que nós temos aí, de ser impeachmentado. Muito incompetente. A não ser que haja manifestação popular muito grande. A Dilma foi muito incompetente para ser impeachmentada. Né? E nós sabemos hoje, e já foi relatado isso na história, que a Dilma, na época, quem articulou todo o impeachment dela foi o próprio Michel Temer, né? Nós sabemos disso. Por isso que ela caiu. Porque simplesmente por um pedido de impeachment, por algum motivo, tem que ser muito incompetente o presidente para perder o mandato. Uma coisa que a gente, recordando aqui de uma forma bem rápida, o Nicolau Filetti e Marcelo, é que no primeiro impeachment, quando teve lá com o Collor, ele tinha pego lá o dinheiro da turma na poupança, isso aí deixou o brasileiro no veneno, né, como se diz aí popularmente. Daí o povo foi para a rua, né, depois de um tempo lá e acabou pedindo a cabeça do Collor. Ele quebrou a cara naquele momento que ele falou, quem for a meu favor, que pinte a cara e vá para as ruas. Só que o povo foi para a rua, né, contra ele. Então, aí é que foi que ele quebrou a cara, na verdade. Ele quebrou a cara. Estava quebrada também, né, Nicolau? Essa que era a verdade. Então, no caso era outro.
No caso da Dilma, a mesma coisa, né? O Brasil foi entregue pelo Lula para Dilma para ela dar aquela sentadinha nas contas, né? Porque foi entregue quebrado para ela e ela não conseguiu aí suportar a pressão e acabou caindo também. Agora, no intuito, deixando de lado todos esses pedidos aí, que vão ser muitos, como a gente está falando, mas no intuito desse arcabouço que a gente vê que é mais um cheque em branco que o governo está querendo, né? E parece que recebe. Você não acha que pode sair pela culatra esse tiro também, ô Filete? Ou seja, da economia ir mal, e é aquele negócio, o brasileiro ele atura tudo, ele só não atura o bolso sem dinheiro. Quando o brasileiro começar a ficar sem dinheiro, você não acha que independente de ser ato terrorista ou não, o povo vai para a rua mesmo ou não? Olha, como o Nicolau falou com muita propriedade, esses incidentes de 8 de janeiro, eles têm que ser pesquisados, né? Não é certo o cara destruir tudo e entrar lá. Mas eu também acredito, como o Nicolau, que tinha muita gente inocente que estava lá passeando, mas tinha muito infiltrado também, né? Eu não acredito que aquela senhora de 70, 80 anos fosse, na sua maioria, destruir quadros, quebrar relógios, o relógio quebrou num horário, então tem muitas dificuldades aí de entender tudo aquilo, né? Deve existir muitas pessoas que saíram pela linha de fundo ali e não foram pegando gente que também, de repente, só estava na grama. Tudo bem, cometeu uma infração, mas não foi uma coisa de destruição de patrimônio público, destruição de coisas importantíssimas, né? Tal. Eu acredito também que o povo está um pouco com medo, mas eu concordo que é uma negociação, né? Tipo assim, o Lula realmente está com uma articulação muito ruim com o Congresso, né? Então, evidentemente, o Congresso vai dando a pancada. E agora ele deve voltar a tentar articular, né? E como o Nicolau falou, serve de moeda de troca. Você faz isso aqui para a gente segura aqui. O Bolsonaro tinha uns 160, 170 processos contra ele, não aconteceu nada. Por quê? Ele tinha a maioria na Câmara, bem articulado com o Centrão, então, com certeza, o Lula vai ter que sair das suas viagens, né? Com 200 pessoas para a Índia, tal. Não sou contra a viagem dele com uma comitiva pequena, já falei isso. Mas essas viagens, ficar viajando mais do que aqui e voltar para as suas bases para tentar articular isso. Porque se ele for deixar rolar, uma hora pega, né? E eu acho, como o Nicolau, que a população... com o Marcelinho, a população está com um pouco com medo também. Só tem um detalhe que tu esqueceu aí, Filete. Desculpe te interromper. Sim. Não, fala. Ele tem um vice-presidente, como a Dilma tinha, perigoso. Tem um olho grande. Não. O Nicolau está certo. Não se esqueça disso. Que o Temer articulou contra a Dilma, que era um cara que tinha um olho grande. E o vice do Lula também tem um olho grande, hein? Que é um cara que sempre quis ser presidente. Sempre quis ser presidente, falava mal do PT, falou que o PT, que o Lula era o maior ladrão do mundo. Ele falou, hein, tá gravado, não sou eu que estou falando aqui, tá? Ele falou que o Lula era o maior ladrão do mundo, que era o maior esquema de corrupção do mundo, depois se juntou com o Lula, então tudo pelo poder, né? O Alckmin decepciona muita gente, porque sempre foi uma pessoa médica, uma pessoa comedida, não teve muitos escândalos no governo dele e tal, mas aí ele realmente mostrou que tem só que assim, nós temos que lembrar que o Lula é muito mais esperto que a Dilma, né? O Lula não fala que vai encanar vento e tal. Ele usa aquele português chucro dele, mas faz parte faz parte. No tempo que ele esteve preso, ele podia ter feito uma faculdade online e tal. Ele não fez porque ele não quis. Então, o Lula ele tem condição, ele é muito esperto, né? Então, comparar, o Temer é mais esperto do que o Alckmin, na minha opinião, é um constitucionalista, é um cara muito vivido na política, embora o Alckmin também seja, e o Lula é muito mais esperto que a Dilma, ou seja, é um outro perfil, mas eu concordo com o Nicolau, ele dorme com o inimigo todo dia.